Aí a gente vendo aqui no capítulo 13, o rei pergunta a Daniel: és tu aquele Daniel? Aleluia. E o que eu quero assim falar com vocês aqui nesse pedacinho? És tu aquele Daniel? És tu o mesmo diácono de tempos atrás? Não. És tu a mesma Cris? És tu o mesmo irmão Carlos? Quem és tu? Será que você ainda é a mesma pessoa? Será que você é o mesmo que há tempos atrás adorava o Senhor? Subiu um monte com alegria, fazia a vontade do Senhor sem ver dificuldades. Você é o mesmo? Meu Deus, aleluia. Será que você é o mesmo que fala o que está escrito aqui na palavra? Será que você é o mesmo que vai fazer em casa? É o mesmo Daniel? É a mesma pastora Cristina? Será que você é o mesmo? Quantas das vezes você quer dizer que é uma coisa, mas no fundo é outra? Quantas das vezes você está na presença do Senhor, está aqui adorando, está aqui louvando, mas sai da porta da igreja para fora, já age como outra pessoa? Ninguém mais diz que você é você. Uma hora você está ali saltando dentro da igreja, louvando, jurando fidelidade ao Pai, mas logo em seguida está maldizendo alguém, está orando o contrário pela vida de alguém, está fazendo tudo o contrário. Mas o Senhor quer saber: és tu mesmo, meu adorador? És tu aquele que eu posso olhar na Babilônia e dizer: não, aquele ali é meu, eu reconheço aquele ali como meu servo, eu reconheço porque ele faz a minha vontade? Não é só fazer em Jerusalém, mas precisa na Babilônia também ser reconhecido como servo do Senhor. E quantas das vezes você não consegue ser reconhecido porque você não é o mesmo? Mas o Senhor está te chamando nessa noite para que você seja o mesmo de tempos atrás, para que você volte ao primeiro amor, para que você volte a ser aquele que amava o Senhor, que amava a palavra, mas que não venha para a casa do Pai por comodidade. Porque se eu não for, o pastor pode reclamar, o pastor pode ligar para mim para querer saber por que eu não fui na igreja. Ou se eu não for, a líder do grupo pode falar: eu não estou mais me importando com as coisas. Não, você tem que vir por amor à obra, por amor a Deus, por amor à sua alma. Porque enquanto você não cuida de você, o que acontece? Satanás vai correr atrás para cuidar. Então que você tome ciência que você precisa ser o mesmo, precisa ser adorador de verdade, precisa voltar ao primeiro amor. E aqui o rei está perguntando: que é o mesmo Daniel? Que é o mesmo Daniel lá no tempo de Nabucodonosor, que interpretava sonhos? Precisamos ser o mesmo. Precisamos estar na presença do Pai. Precisamos mostrar quem somos. E onde nós estivermos, que a luz do Senhor se reconheça. Aleluia, seja vista em cada um de nós. Aleluia. Que a gente venha brilhar com o Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Que a gente venha desaparecer. E o Espírito Santo de Deus que cresça cada vez mais em nossos corações, em nossas vidas. Que a gente venha realmente mudar. Porque muitas das vezes a gente quer mostrar uma coisa na casa do Pai, mas lá fora a gente faz de maneira diferente. A gente é outra pessoa. Então a gente tem que dar uma sacudida nisso hoje. A gente tem que olhar para dentro de nós e ver quem realmente nós somos. Se realmente nós somos servos do Senhor, se realmente nós estamos na presença do Pai, nós só estamos aqui para encher cadeira.
que muitas das vezes o crente é só enfeite de cadeira. Que uma cadeira vazia tem mais unção do que com alguns crentes, porque a cadeira vazia os anjos estão sentados. Então que a gente venha entender quem somos nós, quem é Antônio Graça. Ora, entrega ao Senhor quem é cada um. Pergunta a Deus quem é você. Olha para dentro de você nessa noite e pergunta ao Senhor quem sou eu. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo no meu ministério? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu não estou agindo mais como eu era antigamente? Por que eu tenho feito o que não apraz ao Senhor? Oh, meu Deus! Vamos pensar, igreja. Vamos nos sacudir e começar a agir como verdadeiros servos do Senhor. Vamos começar a se entregar, a se lançar na obra do Senhor, a fazer a vontade do Pai. Vamos nos lançar verdadeiramente a sermos verdadeiros cristãos. Porque falar que é cristão é fácil, agora fazer que é difícil. Ser que é difícil. Não é só chegar e dizer, com a Bíblia na mão, dizer que é cristão. Não. Você verdadeiramente tem que ser um cristão. Não é ser gospel, não é estar na igreja porque acha bonitinho andar com a Bíblia, não. Seja verdadeiros servos do Senhor. Seja verdadeiro cristão na casa do Pai. Porque não adianta mais ser crente de brincadeira. Deus não quer mais crente brincalhão. Deus quer um crente verdadeiro. Chega de ser crente mimimi, chega de ser crente Nutella, chega de ser aquele que só vem encher banco. Esse ano é ano de mudança, esse ano é ano de fazer a vontade do Senhor, esse ano é ano de sacudir o seu ministério, é ano de crescimento, é ano de renovação, é ano de mudanças em nossas vidas. Então que a gente venha entender e aceitar as mudanças do Pai. Que muitas das vezes Deus está te chamando para uma coisa e você não quer aceitar. Então comece a aceitar o que Deus tem falado com você. Comece a aceitar o chamado do Pai na sua vida. E aqui, esse rei, ele estava numa festa. Uma festa, né, que foi dada para pouquinhas pessoas, só para 1000 autoridades. Para aqueles 1000 que eram os grandes do local. 1000 pessoas bebendo numa festa, 1000 pessoas se embriagando, 1000 pessoas que não eram do Senhor ali naquele lugar. E estava a festa rolando, todo mundo já bebendo, todo mundo já alegre. E o rei lembra do quê? Dos utensílios do templo do Senhor que foram tirados lá de Jerusalém na época de Nabucodonosor. Que aquele Nabucodonosor falou, tragam tudo que é ouro, tá? Tragam tudo que é prata, tudo que é valioso. E levaram e colocaram na câmara o recanto do Bel, que era o rei deles lá da época. Levaram os utensílios do Senhor e colocaram lá naquela câmara e esqueceram. Ficou lá guardado as coisas do Senhor e não foram mais utilizadas. Esse tempo todo lá, paradinho, longe da casa do Senhor, longe das vistas de Deus. E a gente vê que esses utensílios eram o quê? Consagrados ao Senhor. Eram utensílios utilizados na adoração do templo de Deus, que eles retiraram do local e colocaram ali. Às vezes assim eu estou falando e você não está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso. Os utensílios estavam na casa do Senhor. Depois esses utensílios foram retirados da presença de Deus e foram guardados naquela câmara lá e ficaram lá sem utilidade. Muitas das vezes o crente, né, está na casa do Senhor, está fazendo a vontade do Pai, está crescendo cada vez mais,
Aí chega uma frustração, uma tristeza, acontece algo com ele, o que ele fala? Eu vou dar um tempo de dar na presença do Senhor, vou dar uma paradinha. Chegou uma irmã que canta, eu vou deixar ela lá cantando. Chegou um irmão que prega, deixa que ele prega, eu não vou mais fazer nada não, vou ficar paradinha aqui. Aquela irmã lá gosta de limpar a igreja, opa, vou parar, vou ficar só no banco sentada. E aí o que vai acontecendo? O utensílio vai o quê? Sendo guardado. Uma hora fazia a vontade do Senhor e outra hora disse que não quer mais fazer, que quer dar um tempo. Alguém aqui dá um tempo de comer? Tem alguém aqui que consegue dar um tempo de respirar? Como que alguém vai conseguir dar um tempo de Deus? Vou dar uma paradinha. Estou com muita vontade mais de fazer a obra de Deus, não. Vou dar uma saidinha da igreja, dar uma passeadinha no mundo e depois eu volto. Nosso Deus é educado, não é? Nosso Deus é muito educado. Ele está com você enquanto você quer. Você não quer, o que ele vai fazer? O inimigo não. O inimigo invade seu corpo, faz arruaça, faz o que quer. Mas Deus está com quem quer estar com ele. Aleluia. Nosso Deus é educado. Aleluia. Glória a Deus. E quando a gente vê, você vai na igreja, levanta a mãozinha, eu aceito. Quero Jesus. Quero estar na presença de Deus. Você ainda é o mesmo? Estou feliz, estou recebendo Jesus, estou muito contente. O que acontece? Aquele demônio que estava ali sai da sua vida. Aquele inimigo que estava na tua vida, Deus vai tirar, vai limpar a casa e vai fazer morada. E vai estar ali com você a todo tempo. Aonde você estiver, Ele vai estar. Aonde você for, Ele vai estar. Mas aí, você bonitinho resolve dar um tempo do Senhor. Quero dar um tempo. Senhor, quero mais ficar com você não. Aí Jesus olha para você, tá bom. Você quer dar um tempinho? Então Jesus sai da casa. E aí você vê que a palavra mesmo nos diz que aquele que estava ali, ele fica passeando, andando ao redor, procurando uma nova casa. Mas quando ele volta, aquela casa já está vazia porque resolveu dar um tempo. E o que acontece com aquela casa? Ele entra de novo. Você que não queria mais beber, acaba bebendo. Você que não queria mais fazer coisas erradas que fazia antes, acaba fazendo. Porque ele voltou para casa. A casa estava ali limpinha, né? Já estava prontinha para morar. E o que ele vai fazer? Não vai voltar sozinho, não. Vai levar os amiguinhos para morar junto. É por isso que muitas das vezes o cristão que sai da igreja não consegue voltar. Porque aquele que estava não volta só. Mas a gente tem que entender que Deus é o maior. Deus é o mais valente. E pode expulsar aquele valente que entrou também, porque Deus é mais valente. Então a gente tem que entender que a nossa casa é a morada do Pai. É Ele que tem que morar em nossos corações. A casa é dele, quem habita é Ele. E aqui a gente vê que esses utensílios eram do Senhor. Esses utensílios eram usados por Deus. E ali aquele rei o que fez? Traz os utensílios que eram lá da adoração dos deuses de Israel, do Deus de Jerusalém. Traga aqueles utensílios que eu quero tomar vinho nele. 1000 autoridades, todo mundo querendo beber vinho nos utensílios do Senhor. Não brinca com o que é de Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com a casa de Deus. Não brinca com os utensílios de Deus. Os utensílios de Deus, os vasos de Deus. Porque Deus desce na festa. Deus desce na terra para cuidar dos seus. Deus desce na terra para cuidar do que é dele. Então não brinque. Cuidado com as coisas de Deus. E a gente vê
que eles queriam beber. Eu fico só imaginando Deus lá no céu, olhando aquilo tudo, né? Olhando aquela bagunça. E quando ele ora, opa, pegar meus utensílios para colocar vinho. Ah, não vai ficar assim não, vou lá nessa festa. Vou lá. Vou ver o que está acontecendo com meus utensílios. A gente fica imaginando, né? Como que Deus desceu naquela festa? Será que Deus desceu como um raio? Ou se ele desceu sapateando pela festa de um lado para o outro? Será como que Deus desceu? Como foi, pastor, que Deus desceu naquela festa? Deus desceu naquela festa somente, a mão do Senhor. Porque Deus não precisa fazer teatro. Deus não precisa chamar a atenção. Deus, Ele quando quer falar, Ele é objetivo. Ele vai lá, fala o que Ele quer e nós temos que entender e baixar nossas cabeças. E aqui, o que Ele fez? Somente a mão do Senhor desceu naquela festa e escreveu na caidura da parede, iluminada pela luz do candeeiro: Mene, Mene, Tekel, Persi. Mene, Mene, Tekel, Persi. O que quer dizer isso? Aquele rei ficou assustado. 1000 autoridades ali cheias de medo. Mene, Mene, Tekel, Persi. Mene, Mene, o que quer dizer isso? Ninguém entendia o que queria dizer aquilo. Ninguém sabia. Chama os feiticeiros, chama os letrados, chama os encantadores. E foi chamando. E eles foram indo. Mene, Mene, Tekel, Persi? Não. Mene, Mene, Tekel, Persi? Não. Ninguém sabia interpretar. Mas por quê? Porque o que é de Deus, somente os de Deus conseguem interpretar. O que é dos céus é do céu, o que é da terra é para a terra. Então, o que é de Deus, somente os de Deus interpretam. A gente vê por aí, muitas das vezes, a pessoa querendo interpretar, querendo entregar o que não é, mas quem é de Deus vai entender o que Deus está falando. Quem é de Deus sabe que no céu, somente os dele vão poder entender. Somente os dele vão nos entregar. Não queira fazer teatrinho na casa do Senhor. Não queira brincar de pula-pula na casa de Deus. Saiba que Deus reconhece os seus. Saiba que Deus só entrega para os seus. Saiba que o que é de Deus, somente os dele sabem interpretar o que ele queria dizer. Ali foi chamado feiticeiros, inteligentes, encantadores. Ninguém conseguia interpretar. Por quê? Porque não era para eles. O que é da luz, somente quem é da luz sabe. E ali a rainha lembrou: lá no tempo do teu pai, o rei Nabucodonosor, tinha um que se chamava Daniel. Ele interpretou os sonhos do teu pai. Ele era de excelência e sabedoria. Ele sabia o que falava. E aí a gente vê, hoje nós temos que ser sábios. Nós temos que ser sábios para falar. Nós temos que ser sábios para calar. Muitas das vezes quer falar demais e acaba perdendo porque fala muito. Então, cuidado com a língua, cuidado com o que fala, cuidado com certas atitudes. Aqui a gente vê que Daniel era sábio. Por que a gente vê sempre o pastor orando pedindo sabedoria? Porque é importante que você peça sabedoria. É importante que a gente tenha a sabedoria do Senhor. Que a gente venha entender cada vez mais o que Deus quer falar conosco. O que Deus tem para cada um de nós. E aqui ele mandou chamar Daniel. Eles ficam imaginando, né, Daniel chegando lá naquela festa, eles procurando Daniel pela festa. Cadê Daniel na festa? Onde
estava Daniel naquela festa? Daniel não estava na festa, porque Daniel não foi convidado. Quantas das vezes a gente reclama, né, de não ser convidado para alguma coisa? Quantas das vezes a gente vê que perdemos amigos porque viemos para a presença do Senhor? Pessoas que outra hora eram nossos amigos, andavam com a gente, estavam em coisas erradas e a gente estava lá sorrindo para eles e eles só felizes da vida conosco. Mas quando se entra para a presença do Senhor, a amizade acaba. Você já não é mais bem-vindo nas festas de família, porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. Muitas das vezes os amigos te abandonam porque você não acha mais graça em você, porque você não bebe mais, porque você não usa mais as mesmas vestimentas que usava. Quantas das vezes você chega num lugar e eles riem porque você agora é um cristão, porque você agora está na presença. Quantas das vezes você está num lugar e você não age como aquelas pessoas e elas falam de você por detrás, elas não querem mais estar com você. Por quê? Porque você é luz. E quantas das vezes você está num lugar que as pessoas parecem até estar com você, mas são as pessoas que não são verdadeiras. Nós temos que buscar os verdadeiros, porque às vezes a gente vê que o joio cresce junto com o trigo. O joio vai dar crescimento, vai estar ali aprendendo, vai estar juntinho com o trigo. Mas na hora da colheita, somente o trigo vai ser colhido. O joio vai ficar para trás. Então nós temos que buscar ser trigo o tempo todo. Nós temos que buscar aprender de Deus o tempo todo. A gente vê que muitas das vezes o pastor está aqui explicando, falando conosco, mas sai ali fora, faz a mesma coisa que estava fazendo. Parece que não entra o que é ensinado, não aprende. Muitas das vezes a mesma coisa. O pastor vai e fala com o membro, é isso, não faz mais isso, não faz mais aquilo. A pessoa tá bom, não vou mais fazer, só que chega em casa, age da mesma maneira. É como se o que aprende aqui na igreja fica na igreja. Não, o que você aprende aqui você tem que levar para a sua casa, seu trabalho, a sua rua, aonde você estiver. Você precisa ser cristão, você precisa agir da mesma maneira. E aqui a gente vê que o rei mandou chamar Daniel e Daniel não estava ali, porque Daniel, ele não fazia parte mais daquele grupo, não fazia mais parte daquelas pessoas. Então o que acontece? Eles tiveram que ir atrás de Daniel. E Daniel foi introduzido ali naquela festa, na presença do rei. E o rei explicou a ele, perguntando se ele era o mesmo Daniel, lá da época de Nabucodonosor, o mesmo Daniel que interpretava sonhos, o mesmo Daniel que foi lançado na cova dos leões, que falava com Deus e Deus ouvia. És tu mesmo Daniel? Ou você perdeu a sua essência quando ganhou um cargo? Ou você, com o passar dos anos, perdeu a ligação com Deus? Você é o mesmo Daniel? Será que Daniel é o mesmo? Você ainda é o mesmo Daniel que via aquele banquete, mas preferia comer legumes para manter seu corpo puro? Será que Daniel é o mesmo? Será que Daniel continuava o mesmo? E ele perguntou a Daniel: o que significa isso? Mene, mene, tekel, perse. Daniel olhou para aquela escritura e perguntou a ele: você via o que seu pai era, o rei Nabucodonosor? A quem ele queria que vivesse, vivia. A quem ele queria matar, ele matava. O que ele queria tomar, ele tomava.
Mas Nabucodonosor deixou aquilo subir a cabeça. E Nabucodonosor foi levado a viver com os animais, comer como os jumentos ali. E Nabucodonosor foi feito como se fosse um animal. Por quê? Porque ele deixou de acreditar, ele deixou passar Deus. Mas o que acontece? Nabucodonosor se arrependeu. Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus. E ali foi restituído. E a gente aqui, né? Quantas das vezes a gente vê exemplos que acontecem, exemplos de pessoas que fazem coisa errada e caem, exemplo de pessoas que uma hora estão aqui em cima, outra hora estão no mundo. E a gente está sempre vendo os exemplos. Mas o que acontece? Muitas das vezes estamos fazendo a mesma coisa. Muitas das vezes os exemplos não servem de nada. Muitas das vezes Deus está te mostrando algo, está falando para você o que você não deve fazer, por onde você deve andar, para onde você deve ir. Aí é como se fosse lá em Jonas. Vai para Nínive e ele vai para Tarsis. Quantas das vezes Deus fala com você, bonito, bonita, é assim, vai desse jeito, faz dessa forma, e você faz totalmente do contrário. Quantas das vezes Deus está falando contigo, perdoa, ama, e você fala que vai fazer, mas chega ali fora, começa a falar mal da pessoa. Quantas das vezes Deus fala para você, se apega mais a mim, lê mais minha palavra, esteja mais na minha vontade. Você sai da igreja louvando, adorando. Cheguei em casa essa semana, eu vou ler o livro inteiro, escolhe e vou ler. Quando chega no domingo seguinte, você, cadê a Bíblia? Nem abriu em casa. Somente falou que ia fazer, não faz. Eu vou começar a orar mais. Daniel orava, né? Vou orar também. Chega em casa, acabou a vontade, esquece. Só dá vontade de orar na igreja, só dá vontade de ler a palavra na igreja. Parece que Deus habita só na igreja, mas a gente esquece que Deus está em todos os lugares. Nós já tivemos a mão aqui com o pastor, né, pastor? Deus está em todos os lugares. Então, que a gente venha entender que os nossos acertos, Deus está vendo. Que os nossos erros, Ele também está vendo. Que não adianta você falar que é cristão hoje e amanhã está fazendo coisa errada, porque Ele está te vendo. Em todos os lugares Ele está com você. Está do seu lado, está te olhando. Deus está do seu lado o tempo todo. Então, não adianta você falar: pastor não sabe mesmo, né, pastor, o que eu fiz? Mas Deus sabe. Ele que precisa saber. Ele que sabe, tem que saber o que cada um de nós faz. Porque Ele que vai pesar nossa balança. E a gente vê que quantas vezes a gente esquece isso, né? Que Deus está do nosso lado o tempo todo, que Deus está vendo tudo. A gente acha que Deus só vê a igreja, mas não. Deus te vê em casa. Deus te vê no trabalho. Deus te vê dirigindo o carro. Deus te vê o que você fala o tempo todo, o que você faz o tempo todo. E aqui, Daniel lembrou ao rei o que aconteceu com o pai. E ele não aprendeu o que tinha acontecido. Ele cometeu os erros. Só que o pai se arrependeu, Nabucodonosor se arrependeu. E o filho não se arrependeu. O filho queria sujar os utensílios de Deus. E ali Daniel lembrou a ele primeiro o que ele fez, para depois dizer para ele o que era aquela escritura na parede, para depois dizer para ele o que significavam aquelas escrituras, porque somente quem é de Deus sabe revelar o que vem dos céus. Mene, mene. O que quer dizer mene, mene? Aqui está
versículo 25 para você fixar bem na sua cabeça. Esta, pois, é a escritura que traçou Mene, Mene, Tekel, Perse. No versículo 26, esta é a interpretação daquilo. Mene, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo de você. Aqui a gente vê no versículo 26, Mene, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Deus cortou o reino, deu cabo daquele reino. A gente acha que Deus não mata? Deus, quando quer, Ele mata. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Quando Deus quer fazer algo, não adianta você se esconder. Aqui esse povo poderia dizer: estamos bêbados, não vamos entender. Mas o que aconteceu? A bebida deles foi embora rapidinho. Porque Deus, quando quer chamar alguém no concerto, Deus, quando quer falar com alguém, não adianta ter bebida, não adianta ter loucura, não adianta dizer que tem problemas, que quando Deus quer te chamar no concerto, Ele vai te chamar. Quando Deus quer falar contigo, Ele vai falar. Não adianta você se esconder, porque Ele vai te chamar a responsabilidade. Tekel, pesado foste na balança e se achou em falta. Você acha que Deus não tem balança? Deus tem a balança dele que pesa nossos erros, que pesa nossos acertos. Só que a balança de Deus não é aquela balança com fraude, não. Aquela balança que tem aqueles pezinhos que a gente vê por aí para pesar mais para o lado bem e lado do mal, não. Deus, a balança de Deus é perfeita. Não adianta você chegar para Deus e falar: outra hora eu era cristão, outra hora eu fazia isso, fazia aquilo na sua casa. Outra hora, mas você parou. Você virou um utensílio guardado. Então comece a ver o peso. Comece a ver o que realmente você faz de certo, o que você faz de errado, porque Deus tem balança. E se quando Ele resolve pesar, o pastor não vai puxar teu pezinho para falar: vem para cá, não. O pastor não vai falar para Deus: Deus, para aí, coitadinho dele. Não. Quando você for chamada ali a responsabilidade com Deus, ninguém vai te tirar das mãos dele. Triste é cair na mão do Deus vivo. Você, se cair na mão do inimigo, Deus te tira. Mas quem pode te livrar da mão do Senhor? Ninguém livra. Então, olha que Deus tem a balança. Perse. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, o que estava escrito ali naquela parede? Mene, Mene, Tekel, Perse. Nós acabamos de ler. Seu reino vai ser dividido. Nessa noite ainda você vai morrer. E foi pesado na balança. Então, a mão de Deus desce na terra. A mão de Deus desce para cuidar dos seus. Quantas das vezes você é julgado por uma coisa? Quantas das vezes falam de você coisas que você não fez? Parece até que você tem duas vidas. Uma que é a sua, a outra é aquela que inventam de você. Mas, na hora certa, a mão de Deus desce na sua vida. A mão de Deus desce para te exaltar, mas também a mão de Deus desce para te abater. Então preste muita atenção o que você faz na casa do Senhor. Preste muita atenção para sentimentos contrários, com palavras malditas. Preste muita atenção com seus pés, aonde você leva os seus pés. Porque muitas das vezes Deus está falando para você pisar aqui e você está querendo pisar ali. Presta muita atenção, porque Ele está vendo, Ele está pesando a cada um de nós. E na hora que Ele falar: chega, estou descendo na terra, Ele desce na terra para defender os seus. Ele desce na terra para cuidar dos seus. Mas Ele também desce na terra para abater aqueles que não estão à vontade dEle. Então,
que a gente venha entender que Deus é amor, Deus é nosso companheiro, Deus está aqui para nos guardar, mas também Ele, o fogo consumidor, Ele vai cobrar, Ele vai perguntar: por que você está dessa forma? Se lá na igreja você está pulindo, se lá na igreja você está me louvando, está dizendo que me ama, que me adora, cuidado com o que fala, porque tudo que você fala, Deus está ouvindo. Que tudo que você fala, Ele está ali. E você sabe que nós, em tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, nós somos provados por Deus. Nós não somos tentados, que tentar quem faz é o inimigo. Nós somos provados pelo Senhor para que nós sejamos aprovados. Porque nós precisamos ser aprovados para estar debaixo das asas do Senhor. A cada dia, a cada momento, Deus coloca as provações dele. Às vezes a gente acha, isso é coisa do inimigo. Não, é Deus colocando ali para saber. A irmã Beth, nossa, ela está crescendo. Então vamos colocar ali para ver se ela realmente está, ou está só de brincadeira na minha casa? Não, o Senhor prova. O Senhor quer ver a cada um de nós, a cada dia, crescendo mais a graça, crescendo mais no conhecimento, crescendo mais em tudo na casa do Senhor. Então que a gente venha entender que a gente não venha fazer como esse rei aqui, que foi destituído das coisas dele, que perdeu a vida naquele dia porque não soube ouvir. Teve exemplo, mas mesmo assim não aprendeu. Mas que nós sejamos sábios, que nós sejamos a sabedoria, que a gente venha começar a orar, pedindo sabedoria ao Senhor, porque quando você tem a sabedoria, você consegue distinguir o bem do mal, o certo do errado, o que você precisa fazer. Então, igreja, preste atenção no que você faz, preste atenção no que você sente, porque o nosso Deus está em todos os lugares. O nosso Deus pode ver. E o nosso Deus realmente nos faz glórias. Amém? Vamos cantar um louvor agora. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Abençoada por esta leitura e meditação dessa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora tem que E isso parar. vai descobrir também